Estudo Bíblico Levítico 26, versos 1 a 46. Ao longo do Pentateuco, é habitual que sessões que tratem de leis sejam finalizadas com uma exortação à obediência. Êxodo 23, versos 20 a 33, Deuteronômio 28, de 1 a 68. Enfim, esse capítulo da instrução do Senhor aos israelitas culmina nas promessas de bênçãos pela obediência ou de maldições por causa da desobediência. Em primeiro lugar, há um lembrete sobre a proibição de idolatria, verso 1. Este lembrete está conectado a uma declaração sobre a importância de reverenciar os sábados e o santuário, verso 2. Em seguida, Israel recebe a promessa de bênçãos múltiplas se for obediente, versos 3 a 13. Por último, a extensa promessa de castigo e julgamento por desobediência, versos 14 a 39. Mas o castigo e o julgamento serão moderados pela misericórdia do Senhor, sua recordação do conserto e o compromisso ligado a ele, versos 40 a 46. Na sua maioria, esse capítulo é profético em relação à história de Israel. Verso 1. Há 4 palavras usadas aqui para se referir a objetos idólatras. Abominações ao Senhor. 1. Ídolos. Em hebraico, Elilim. Coisas de nada. Deuses de barro ou de terracota. 2. Imagem de escultura. Em hebraico, Pezel. Um ídolo esculpido na pedra. 3. Em hebraico, literalmente, alguma coisa de pé. No caso, uma pedra memorial ou coluna, usada para propósitos idolátricos. 4. Pedra com figuras, em hebraico, maskitri, uma pedra esculpida ou pintada com uma figura ou imagem diante da qual os homens se prostravam ou para a qual olhavam. Isto era um ato de culto reservado unicamente a Jeová. Êxodo 20, versos 4 e 8. Verso 2. A natureza não icônica da adoração do Deus de Israel estava em absoluto contraste com a religião de todos os vizinhos de Israel. A Bíblia nunca se cansa de nos lembrar dessa verdade. Nessa passagem, os sábados e a reverência do santuário são colocados em grande destaque quanto à fidelidade ao único Deus verdadeiro. Verso 3. As bênçãos da aliança de Deus com Israel eram baseadas na obediência de Israel às leis de Deus. As promessas de Deus nunca falhavam, mas a nação de Israel frequentemente desobedecia às leis de Deus e trazia sobre si mesma seus julgamentos severos. Nota: todas as leis religiosas, morais e econômicas fazem parte de uma única ordem divina feita para o próprio bem do homem. Deuteronômio 28. As bênçãos eram: 1. Abundância de chuva, verso 4. 2. Grandes colheitas na terra, versos 4 e 5. 3. Paz na terra, verso 6. Inclusive a libertação de animais nocivos e da espada. 4. Vitória sobre os inimigos, verso 7. Mesmo sobre os de grande superioridade. 5. O multiplicar-se grandemente, verso 9. 6. A presença de Deus habitando no meio do povo, versos 11 e 12. Verso 4. Chuvas a seu tempo. Na Palestina, nos tempos antigos, costumava haver chuvas copiosas na primavera. Mas se a chuva não vinha no tempo certo, as safras eram perdidas e o povo passava fome. 1 Reis 17, 18. Todavia, depois de uma época de vários séculos, durante a qual a seca se tornou o estado normal da Palestina, começa a haver sinais de que essas chuvas regulares estão voltando àquela normalidade. Verso 6. Animais nocivos. Naquela área havia animais perigosos como leões e ursos. Os irmãos de José alegaram que um animal desses o havia matado. Gênesis 37, 20. Versos 7 e 8. Perseguireis os vossos inimigos.
Deus providenciou repetidamente vitórias na conquista de Canaã. Josué 8:12. Verso 9. Confirmarei a minha aliança. O que Deus ordenara na criação e repetiu depois do dilúvio estava contido na promessa da aliança de conceder descendência. Gênesis 12, versos 1 a 3. Que ele cumprirá no povo de Israel conforme prometido a Abraão. Gênesis 15, versos 5 e 6. Versos 11 e 12. A obediência do povo de Israel às exigências da aliança seria recompensada com bênçãos. Êxodo 20, verso 12, Deuteronômio 28, de 1 a 14, Mateus 6, verso 4, culminando com a maior de todas as bênçãos. Deus estabeleceria seu tabernáculo, isto é, seu lugar de habitação entre eles, e eles teriam consciência contínua de sua presença no meio deles. Êxodo 29, versos 42 a 46, especialmente na nuvem da glória chamada Shekinah, que ficava entre os querubins sobre o trono de misericórdia, ou seja, o propiciatório no Santo dos Santos. Verso 12. Eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Essa passagem lembra o paraíso do qual o homem foi expulso, Gênesis 2, 3, e prenuncia mensagens que os profetas ainda anunciariam, Ezequiel 48, 35, Amós 9, versos 11 a 15. Verso 13. Que vos tirei da terra do Egito. Quando escravos no Egito, suas costas tinham sido curvadas, como bois na canga, tinham carregado e puxado vários fardos. Deus os libertou da escravidão do Egito, fazendo-os tornar e andar eretos. Versos 14 e 15. O povo fora prevenido contra 5 pecados. 1. De não escutar Jeová. 2. De não cumprir seus mandamentos. 3. De rejeitar os estatutos de Jeová. 4. De se aborrecer dos juízos de Jeová. 5. De violar a aliança com Deus. Nota: o capítulo 26 revela a compaixão, o pesar e o sentimento de Deus ao deplorar o fato de que possivelmente teria de castigar o povo que ele redimira. Se aquele povo, com ingratidão total, rejeitasse o seu amor e não quisesse aceitá-lo como seu Deus, ele não teria como deixar de castigá-lo com aflições e calamidades. As promessas e as advertências do Senhor nesse sentido brotaram das profundezas do seu amor com o intenso desejo que o seu povo escolhido nunca viesse a necessitar de tal disciplina. Ler também Deuteronômio 28 a 30. Verso 16. Porei sobre vós terror. Infelizmente, essa ameaça se tornou uma realidade em várias ocasiões, sob a forma de doenças ou através dos inimigos devorando suas colheitas. Juízes 6, verso 4, 1 Samuel 12, 19. Verso 17. Porei a minha face contra vós. A maior tragédia do pecado, da rebelião e da desobediência a Deus é que ele pode pôr a sua face contra nós, isto é, retirar de nós a sua presença e solicitude, sua graça e força. Em lugar disso, enfrentaremos seu juízo direto, bem como todos os problemas e perigos da vida sem a proteção e direção. O preço de rejeitar a Deus e aos seus justos padrões é muito alto. Estar na sua vontade, na sua presença e sob seu cuidado é a maior bênção da vida. Versos 3 a 13. Verso 18. O propósito em disciplinar a nação era para levá-la a se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para seguir ao Senhor. O desejo de Jeová era perdoar e abençoar, mas isso dependia de Israel se arrepender do mal para seguir e obedecer ao Senhor. Verso 18. 7 vezes indica uma intensificação ainda maior dos castigos.
Esta ameaça se repete nos versos 21, 24 e 28. Versos 19 a 26. Ambos os versículos falam de uma seca extremamente severa que resultaria em fome nacional. A nação orgulhosa precisava ser humilhada várias vezes e de várias maneiras. Verso 25. Aliança. Para haver uma aliança, mais de uma pessoa é envolvida. Nessa aliança, Jeová e Israel tinham feito votos de fidelidade e de lealdade um para com o outro. Portanto, a espada vingadora da aliança do Senhor executaria a sentença prescrita para a violação do relacionamento estabelecido por ela. Verso 26. Pão. Usualmente, a palavra pão referia-se a qualquer alimento, mas aqui se refere especialmente à farinha de trigo cozida no forno. A expressão quebrar o cajado do pão significava retirar o esteio, suporte ou arrimo, que era o pão de cada dia, cancelar o sustento e reduzir a pobreza grave, a penúria. Entregarão por peso. Descreve uma escassez que determinaria o racionamento. Jeremias 14:18, Ezequiel 5:12. Verso 29. Carne de vossos filhos e filhas. Isto aconteceu no cerco de Samaria, 2 Reis 6:28, e em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o povo estava morrendo de fome. Flávio Joséfo nos traz um relatório terrível sobre um soldado que descobriu uma mulher chamada Maria comendo seu próprio filho depois de havê-lo assado. Deuteronômio 28, 53 a 57, Jeremias 19, 9, Lamentações 2, 20, 4, 10, Ezequiel 5, 10, Mateus 24, 19 e Lucas 23, 29. Verso 32. Assolarei a terra. Deus aqui apresenta a punição que seria dada ao seu povo por causa da sua persistente desobediência e descuido com a aliança. A admoestação é ampliada em Deuteronômio 28, versos 58 a 67. A punição foi o cativeiro na Babilônia em 587 a.C. Verso 33. Espalhar-vos-ei entre as nações. Até hoje, o povo judeu está espalhado entre as nações. Tudo isso foi cumprido quando as tribos do norte foram conquistadas e levadas cativas entre os territórios conquistados pelos assírios, e quanto às tribos do sul, quando os babilônios levaram o povo para o cativeiro em 587 a.C., segundo Reis 17. Versos 34 e 35. A terra folgará nos seus sábados. O cumprimento dessas palavras se vê no cativeiro babilônico. Do rei Saul ao cativeiro foram aproximadamente 490 anos, um período durante o qual 70 anos sabáticos tinham sido negligenciados pelos hebreus. Como o cativeiro durou 70 anos, a terra recebeu o repouso com o tempo exato prescrito pela lei de Deus. Versos 36 e 37. Eu lhes meterei no coração tal ansiedade. Desmoralização completa seria o quinhão dos exilados, verso 17. Verso 38. Vos consumirá. Refere-se a ambos, a morte sob as mãos do inimigo e a absorção por eles, números 13 e 32. Verso 39. Consumidos. Já no período dos juízes, as punições divinas vieram sobre os hebreus. Sofreriam não apenas pelos próprios pecados, mas também pelo de seus pais. A palavra traduzida para iniquidade, eion, envolve ambos, castigo e pecado, Tiago 1,15. Nas épocas de punição, o povo se arrependia, sendo então perdoado e libertado. Então a geração seguinte abandonava o Senhor. Versos 40 a 46.
A aliança com Abraão não deveria ser anulada pela futura desobediência de Israel, mas continuaria a existir dentro das condições que a governavam. Se, contudo, Israel percebesse e confessasse que o seu castigo provinha de Deus, justo e merecido pela rebeldia e perversidade dos corações do seu povo, então Deus se lembraria da aliança feita com os patriarcas. Assim aconteceu depois da queda da Babilônia em 539 a.C., quando o restante do povo recebeu licença de voltar à Palestina sob a direção de Zorobabel. Verso 41. Coração incircunciso. Um coração não purificado, não dedicado a Deus, endurecido e impassível à vontade divina. Tomarem eles por bem. O castigo seria para o bem porque produziria o resultado almejado, o verdadeiro arrependimento e o consequente retorno às bênçãos de Jeová com que ele tão ansiosamente desejava agraciar a Israel. Nota homilética. Esperança para Israel. Se confessassem 1. Seus próprios pecados, verso 40, 2. E as iniquidades de seus pais, verso 40, Daniel 9, versos 3 a 19, entendendo a. que tinham provocado Deus a ficar contra eles, 41, b. que Deus esperava que Israel se humilhasse, verso 41, e c. que Deus esperava que Israel aceitasse bem os seus castigos, verso 41. Então, Deus se lembraria, 1. da sua aliança com os patriarcas, verso 42, 2. da sua promessa para com Israel, ainda quando espalhado entre seus inimigos. A. Não os rejeitarei, verso 44. B. Não invalidarei a minha aliança, versos 44 e 45. E C. Não os aborrecerei para os consumir, verso 44.